Olá pessoal, eu sou Marluz. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a modelagem do vestido em A, e vai ser uma junção da modelagem da blusa básica com a saia básica, que depois vocês vão entender direitinho. E vai ter um destaque para bolso embutido e um acabamento bem delicado de gola. Eu vou dar dica de metragem, de como calcular a metragem para fazer todas as peças que vocês precisam. Eu vou dar as dicas de quais tecidos podem ser usados para fazer o vestido e também as medidas que eu utilizei. Preparei com muito amor e carinho para vocês, eu diria quase que de alma, porque eu estou muito feliz de estar passando esse conteúdo para vocês exatamente da forma que eu aprendi e que eu aprimorei. Então eu quero que vocês aproveitem o máximo de toda essa modelagem. Então nessa modelagem que a gente vai fazer do vestido, o que é a modelagem do vestido? É a soma da blusa básica com a saia básica. Só que eu coloquei sempre assim, eu sempre falo da medida certinha, mais a parte de vestibilidade. Nesse molde, como ele é um vestido mais larguinho, eu já coloquei assim, eu vou colocar a tabelinha de medidas, das medidas que eu usei para vocês no vídeo, escrito lá, que facilita para vocês. Então eu coloquei assim, medida de ombro mais 2, opcional, para ele ficar mais caidinho o ombro. Medida de busto certinha, mais 2 centímetros, aí eu acrescentei frente e costa. Quadril também eu coloquei certinho, mas eu aumentei aqui mais 2 centímetros. Tanto na frente como as costas, que ele vai ser um vestido mais largo. Aí, aqui a modelagem básica blusa e a modelagem básica saia. O que eu fiz de diferente nesse molde? Eu coloquei aqui a pence, a pence que a gente vai fazer transferência depois, mas ela tá fechada aqui porque quando eu fiz a modelagem e eu cortei, ele está aqui atrás já com a parte das costas cortada. É tanto que aqui eu vou acertar para vocês verem o decote da frente, tá? O decote da frente ele vai ser mais caidinho aqui. E o decote das costas mais alto. A cava da frente, a mesma coisa. Um pouquinho mais cavado na frente do que atrás. E fiz uma abertura, aqui é a marcação do fio, certo? E aqui, na modelagem, eu fiz um corte aleatório, que vai ser para a abertura da saia, do vestido, para abertura, para alargar o vestido. Aqui, na modelagem que tá aqui, ele seria um vestido tubinho, sabe aquele vestido reto? Ó, um vestido reto só levemente, eu coloquei uns 2,5 centímetros só de evasê aqui, ele seria um vestido reto. Se você gostar de um vestido reto, aquele vestido reto que cai, daí tem uma abertura na lateral até aqui dos dois lados, ou de um lado só, pode fazer com essa mesma modelagem. Mas a proposta de hoje é um vestido em A, que tá muito em alta, que tá usando bastante no verão, que ó, quando você abre aqui, ó, aqui você vai manter na dobra do tecido, e aqui você abre, ó, ele forma um A. Aí essa abertura, vocês vão poder abrir o tanto que vocês quiserem, certo? O tanto que vocês quiserem. Então, na hora que a gente abrir aqui, ó, ele vai até pedir um fechamento de pence aqui, tá? Mas a gente até ignora, deixa assim que ele vai dar certo no final, ó, essa abertura. Então aqui eu tinha até feito na modelagem uma curva, que a saia pede uma curva, mas eu deixei praticamente uma linha reta, porque na hora que abrir aqui, ó, já vai dar a curva certinha. Já vai ficar um vestido caidinho, ele não é um vestido que vai marcar curva mesmo. E até aqui a altura da cintura. Aí a minha proposta nesse vestido é um bolso lateral, são bolsos laterais, que eu gosto muito, minhas clientes gostam também. Aí eu fiz essa modelagem de bolso. Essa modelagem de bolso, eu fiz uma medida aqui, para vocês terem ideia, você coloca a sua mão, ó,
no papel e você já pode até desenhar assim. Porque o que é a proposta do bolso? Ele caber a sua mão dentro. Ah, eu quero um bolso maior, porque eu quero pôr um celular aqui. Aí você aumenta aqui a profundidade do bolso, tanto que vocês quiserem. Aqui na parte de cima eu deixo um pouquinho mais, só para dar estrutura nesse bolso, porque ele vai ficar solto por dentro. Aqui eu coloquei que vocês devem cortar na direção do fio 4 vezes. Então esse bolso ele deve ser cortado 4 vezes. A manguinha, eu fiz uma manga mais curta, uma manga de 17 centímetros. Pega lá o celular ali. Oi? Começa na manguinha. Tá. Ah, tá. A manguinha... A manga, eu fiz uma manga mais curtinha. Essa manguinha aqui, vocês ficam... eu fiz ela mais curta. E vocês, se vocês medirem aqui, ó, daqui, ó, vai medindo o encaixe dela, ó, dá certinho. Então, eu vou colocar também uma lista. Nesse vídeo vai ter bastante listinha, gente, para vocês. Vai ter lista de sugestão de tecido para fazer o vestido. Uma lista das medidas que a gente usou para fazer essa modelagem. Vai ter também a dica de metragem que você precisa para fazer o vestido, como você calcular a metragem. E vai ter uma listinha de sequência de montagem da peça. Essa é uma coisa bem técnica, mas é tão prático que eu acho muito interessante vocês aprenderem. Porque a pessoa cortou tudo, mas quem é uma costureira iniciante, ela corta tudo e fala, meu Deus, e agora, por onde eu começo? Então, naquela listinha, se vocês seguirem aquela sequência que eu vou dar de montagem, vai ficar muito prático para vocês entenderem. Outra dica, essa manga eu já ensinei a fazer, deixando a parte da frente mais recortadinha, mais afundada, a parte de fora maior. Mas vocês podem, se quiserem, tem a opção, como é um vestido mais larguinho, mais soltinho, vocês podem simplesmente corrigir e fazer um risco ao meio, cortar, e a manga ficar igual na frente e nas costas. Ou do jeito que está aqui, vocês simplesmente dá uma afundadinha de leve aqui entre as duas, e pronto, a manga fica igual para frente e para as costas. E aí vocês vão costurar a manga, depois que costurar o ombro aqui, vocês já vão costurar a manga e depois seguir costurando. Aqui também eu vou dar depois detalhe no vídeo só de como monta o bolso, para vocês entenderem, que é muito interessante. Mesmo que vocês não queiram esse vestido com bolso, que tem gente que não gosta de bolso, mas é interessante vocês aprenderem essa técnica do bolso embutido, porque a gente vai usar em outras ocasiões, em outras modelagens, e vocês também podem querer usar por conta própria, e vocês já vão saber como fazer um bolso embutido. Outra coisa, eu coloquei o revel, aqui eu já até cortei. Vocês, depois que vocês fizerem a modelagem da peça, vocês colocam um tecido por baixo, e um papel por baixo, e aí vocês copiam aqui a curvinha e o ombro aqui bem certinho. Aí vocês vêm com a fita métrica ou com a régua mesmo, vocês vêm marcando. Assim, por exemplo, você quer que seja 4 centímetros, eu escolhi 4 centímetros. Você vem marcando assim, ó, fazendo toda a curvinha, marcando em pontinhos, e depois você faz o recorte certinho. Daí na hora de recortar, eu vou mostrar como recorto também, como faz o corte. E aqui tem uma dica diferente para vocês, que, ó, a frente está mais cavadinha, e eu já cortei o molde com a frente e as costas juntos. Isso aqui é uma dica que também já vem num crescente. Por que eu não ensinei isso desde a primeira modelagem? Porque aquela questão de queda de ombro, eu queria que vocês entendessem tecnicamente como ela funciona.
Mas agora que eu sei que muita gente já entendeu, também tem vídeos que eu até vou deixar fixado para quem quiser ver de novo. Então, como a gente já está crescendo já nessa questão de conhecimento da modelagem, eu vou ensinar uma outra forma de vocês fazerem essa transferência de ombro, que ela é bem prática. Ó. Vocês fazem assim, vocês fizeram a modelagem junto, aí vocês vêm aqui, abriu a modelagem aqui, a frente e as costas, certo? Eu já cavei mais à frente, deixei as costas um pouquinho mais elevada, aí eu venho com a fita adesiva, ou durex, alguma coisa, prendo aqui um ombro ao outro, ó, coloquei bem certinho, tá? Quando eu fiz a pence, lembra que eu fiz a pence aqui, ó, de abertura? Eu só fiz na frente. Na hora que eu dobrei no papel a parte de trás, eu não dobrei com essa pence, então já tá encaixando certinho aqui, ó. E aqui tava formando a bolha, ó, é tanto que quando eu abro aqui, ó, tá vendo, ó, que a pence vem pra cá, ó. Ó, a pence já vem automaticamente para essa abertura em A. Olha que legal que fica. E as costas não, ó. As costas, se eu deixar ela aqui aberta, ela não vai abrir, ó, porque ela não tem a pence, ó. Ela fica retinha. Então, eu vou juntar aqui o ombro. Vou juntar aqui com fita. E eu venho com a régua ou a fita métrica. Aqui pode ser até régua. Normalmente, quando a gente vai fazer a modelagem, pessoal, a gente não usa régua só para riscar. As medidas sempre são marcadas com a fita, mas quando são centímetrozinhos assim, pode ser com a régua mesmo. Por quê? Quando você vai medir aqui, você mediu no corpo com a fita e vai medir aqui com a régua, muitas vezes dá pequenas diferenças. Ó, então aqui, na blusa básica, eu falei da queda de ombro, né, que a parte de trás é maior e a parte de baixo, de trás, da frente, ela é menor. Porque a gente é mais afundado na frente e mais curvado atrás. Então, por isso, na minha modelagem que eu ensino para vocês, que eu aprendi, que é a Vogue, ela sugere para a mulher 2 centímetros nessa queda e para homem de 4 a 5 centímetros. Vocês podem ver quando vocês vão passar a camisa masculina do marido de vocês ou dos filhos, que ela tem uma dobra enorme virada para frente, porque a camisa masculina tem outro design. Mas aqui, nesse vestido também, em alguns outros modelos que vocês queiram fazer, por exemplo, existe umas blusas que tem uns franzidos aqui e tal, esse ombro pode cair. Esse ombro pode cair o tanto que vocês quiserem. Aqui nós vamos sugerir mesmo os 2 centímetros mesmo. Então, eu vou riscar aqui, ó, na parte da frente, vou marcar aqui 2 centímetros. Ó, aí eu já venho com o pincel e faço esse risco. Ou seja, o meu ombro já não vai mais ser nesse risco, ele vai ser aqui. Ó, aí ele ficou meio duro aqui, meio uma quina assim, durinha aqui, né? Aí o que vocês fazem? Vocês vêm, coloca uma correção aqui nesse desenho, pode colar um papelzinho, coloca faz uma correção, porque as curvas da costura, pessoal, nunca pode ser dura desse jeito, senão ela não fica bonita no corpo. Você sabe que o nosso corpo ele é levemente arredondado em tudo, né? A nossa anatomia. Então, a modelagem também tem que ser assim. Aí, você não vai fazer essa curva dura, você vem dando uma acertadinha aqui e formando um arredondado. E aí, como eu já tinha feito o revel das costas, mas eu não tinha mostrado isso aqui para vocês, aí a gente pega de novo um outro papel, porque daí esse revel que eu fiz da frente já vai faltar ali, ó. E aí eu faço a correção do revel. Ou pode fazer o revel depois também. Eu fiz antes, mas pode
Isso aqui não tem importância, faz depois, quando já fez esse acabamento. Ó, o revel tá aqui, certinho. E aí vocês fazem o revel das costas, lembrando daquela marcação. Que aqui segue essa curvatura, e aqui vocês fazem com a marcação da mesma medida que vocês fizeram na frente. Quando quando for cortar, eu vou mostrar para vocês a forma de cortar para deixar as margens de costura. Pessoal, eu peguei aqui um pedaço de papel e eu vou colocar ele, deixar ele aqui no ângulo de 90 graus, certinho, para não dar erro ali. Aí eu venho aqui, ó, se eu pegar esse papel, eu vou ver que ele vai encaixar direitinho aqui, ó. Então, eu coloco o carbono virado para a modelagem que eu quero copiar, ó. O carbono, quando vocês pegam, ele tem um lado que é acetinado e um lado macio, fofinho, que você passa a mão e sai a tinta. Então, esse é o lado que vocês vão usar. O carbono, vocês vão encontrar, não sei se vocês já conhecem, vocês podem encontrar em papelaria, em magazine, onde vende aviamentos de costura. Aí você vem com a régua, ou com a caneta, ou com a carretilha, e marca. O que tem que marcar certinho aqui? A queda do ombro e a curvatura correta aqui. O restante a gente vai marcar fora depois. Tira o carbono, ó, já ficou marcado aqui. Vou fazer aqui a curvatura bem certinha. E a queda do ombro. Você vai vir com a sua régua. Aqui ele deu uma leve subidinha, mas aqui ele tem que estar, gente, a 90 graus nessa curva, ó. Você coloca a ponta da régua aqui, você tem que ver que vai formar o 90 graus, senão ele faz um bico no meio. Aí você vem com uma régua ou com a fita métrica, já pode começar a marcar a partir de aqui, 4 centímetros, que foi o que a gente combinou. Mas esse revel vocês podem fazer com 3, com 6, com 8, vai do gosto de cada um. Ó, aí vem marcando sempre na linha, assim, formando um ângulo de 90 graus. E principalmente aqui no final, você marca bem certinho. Aí fez isso, você só vai ligar os pontos, não precisa nem de régua. Você só vai ligar os pontos assim, ó. E cortar. Quando você recortar aqui, você já vai ter o revel frente e costa. Pessoal, a minha dica, enquanto eu corto aqui, a minha dica que eu dou é assim, quando você faz uma modelagem e ela fica muito legal, você pega essa modelagem e guarda. Dobra ela com cuidado e guarda, marca certinho o que é cada parte. Então, eu costumo guardar muitas modelagens que deram certo. E muitas vezes uma modelagem deu certo, mas você quer modificar depois. E aí vai do interesse de vocês, se vocês gostam de refazer a modelagem cada vez, ou se quer guardar. Às vezes você quer reproduzir um vestido correndo lá para ir numa festa, e você já tem aquela modelagem, é só pegar o tecido, ó. Aqui vocês percebem que encaixou certinho o revel. Certo? Agora, uma dica que eu quero dar. Aqui eu não marquei porque já estava marcado na parte da frente. Sempre vocês vão marcar na modelagem, que é muito importante, que vocês vão fazer isso aqui na direção do fio. Certo? Então, vocês podem marcar aqui também fio, para vocês não fazerem em qualquer direção do tecido, porque não dá certo, gente, dá erro, porque principalmente os tecidos que dão uma encolhida, se vocês fazem em outra direção, quando vocês lavam, mesmo que vocês já tenham lavado uma vez o tecido, quando vocês fazem e lavam mais uma vez, ele retorce, ele dá um erro, tá? E a manga, todas as partes. A manga também vocês vão marcar o fio no comprimento.
Então, aqui, a manga também, pessoal, às vezes eu esqueço de falar, mas é essencial vocês saberem que a manga também é sempre na direção do fio, tá? O bolso eu marquei também, porque faz diferença na hora que o caimento da peça, o fio do tecido interfere no caimento da peça. Pessoal, aqui está o tecido que eu vou usar. Eu comprei um tecido que é uma anarruga que usava muito antigamente, tá voltando a usar. Eles agora não chamam mais anarruga, eles chamam tecido com textura. Tá bastante em alta, mas é uma opção. E eu comprei por quê? Porque ele é um tecido, ele tem branco e amarelo, e ele é fino, mas mesmo ele tendo por causa dele ter essa textura, ele não vai exigir um forro. Para vocês fazerem esse vestido, é interessante vocês usarem um tecido. Eu vou dar lá várias sugestões de tecido. Tem viscose, por exemplo, no meio da sugestão. Mas viscose é um tecido que ele é semi-transparente. Se você for usar ele estampado, uma estampa escura, aí vocês vão verem que tipo de tecido vocês vão usar para não precisar colocar forro, porque esse vestido não é um vestido com forro, tá? Então esse aqui parece um tecido transparente, mas como ele tem essa textura e ele vai ser um vestido mais largo, ele não vai pedir forro também. Bora lá cortar? Então eu vou deixar todas as partes aqui. Eu corto separado, porque aqui na hora do corte eu vou dar uma dica ainda para vocês. Eu dobro o tecido no meio. Eu vou marcar depois, pela auréola do tecido, vocês sabem qual é o lado do tecido. Olha que dica legal. Quando tem um furinho na auréola, vocês vão ver que onde entrou, ele tá fundo, do outro lado ele é levemente levantado. Esse lado que tá aqui levantadinho é o avesso do tecido. Então, na hora de dobrar, eu já gosto de dobrar do lado que vai ficar o avesso para fora, porque eu já vou costurar depois nessa posição. Porque senão vocês acabam usando o tecido, às vezes pelo direito e às vezes pelo avesso, não vê na hora, mas depois quando tá usando, ou dependendo da luz que vocês estão, aí ele faz diferença. Então aqui na hora de cortar, qual que é a minha dica? Embora eu tenha cortado igual, frente e costa, mas eu vou colocar uma costura nas costas nesse vestido. Então eu dobrei o tecido ao meio. Esse é sempre o jeito certo da gente cortar, pessoal. Vocês dobram o tecido ao meio, ele tem 1,40 de largura, e às vezes chega a 1,50, esse aqui tá bem com cara de que tem 1,50. Então, vocês dobram, ele está dobrado, o lado de cá, ó, é onde fica a parte aberta. Então, essa parte aqui, eu vou colocar as costas na parte aberta. Vou encaixar as costas aqui, ó, bem rente aqui, ó, junto à auréola, ó. Por quê? Mesmo sendo um vestido retão, eu amo fazer a costura das costas. Porque nas costas você dá uma leve encurvadinha aqui na altura da cintura, não fica aquele vestido tão solto. E também, por exemplo, vocês perceberam que o meu decote, ele não é tão cavado, então ele não vai caber a cabeça. Então a minha dica é costurar ele, mas quando chegar um pedacinho aqui para fechar, chegando no decote, vocês deixam aberto, faz o acabamento, coloca um botãozinho ali e ele vai passar tranquilo na cabeça. Então aqui, ó, vocês vão costurando o tecido, o vestido. E aí, chegando aqui na parte das costas, vocês deixam uma pequena abertura, faz um acabamentinho. Eu vou fazer depois e mostrar no vídeo só deixar um flash, assim, uma foto para vocês verem. E aí, ele vai caber no pescoço, na cabeça. Porque o meu molde, ele é bem fechado em cima. Agora, quando vocês vão fazer aquele decotão, bem cavadão na frente, aí se a cabeça passa direto, não precisa deixar abertura nas costas. Aí, como é que eu faço? É interessante vocês verem também a logística do encaixe. Porque você vai desencontrando, ó. Você vai desencontrar na hora de encaixar aqui.
Na hora de colocar, você vai colocar o tecido bem... Eu vou deixar uma margem de costura na barra, pessoal, muito pequenininha, porque eu vou fazer uma barrinha bem pequenininha. Pessoal, aqui o molde, os moldes estão distribuídos na peça, no tecido dobrado. E a frente eu coloquei na dobra e as costas eu coloquei na direção da auréola aqui, porque nas costas você sempre pode, se você quiser depois, dar uma fundadinha na direção da cintura, porque às vezes você quer que o vestido ele tem uma curvinha aqui na frente, nas costas, bem na direção da cintura, e você vai ter liberdade de fazer isso. Também, pelo fato de eu ter feito o meu decote não muito fundo na frente, ele pode ter dificuldade de passar na cabeça. Aí, como ele tem uma costura nas costas, a gente costura até um pedaço, deixa uns 12 centímetros aqui na parte do decote nas costas, e pode fazer um acabamentozinho e colocar um botãozinho. Ou, se a pessoa preferir, pode colocar um zíper normal ou um zíper invisível. Aí vai do gosto de cada um. Essa parte eu não deixei para estipulado. E vai do gosto de vocês. Aí aqui a distribuição, eu fiz uma abertura aqui, vocês vão me perguntar, mas quanto eu faço dessa abertura? Essa abertura vai do gosto de cada um. E aqui eu consegui encaixar tudo nessa mesma direção, ó, que praticamente usou a mesma medida aqui, porque eu fiz uma abertura aqui de 12 centímetros, porque eu não quero um vestido muito largão, mas se a pessoa quiser um vestido com mais abertura, que essa parte aqui vai abrir mais para cá, aí vocês vão desencontrando aqui, depois pode até usar os pedaços que sobram aqui para fazer aquelas partes ali. Então, como eu não quero muita abertura, deu certo aqui, porque esse tecido ele tem mais de 1,40 de largura também. Aí, feito essa parte do corpo, eu já coloquei tudo aqui para cortar. O bolso, eu tinha marcado que era para cortar 4 vezes, mas como eu já queria distribuir aqui para vocês poderem visualizar, eu fiz mais uma vez e escrevi 2 vezes bolso, 2 vezes bolso. Então, no total dá 4, porque a gente vai precisar de duas partes em cada lado do bolso. Refrisando aqui, pessoal, que o bolso é opcional. Se vocês quiserem fazer o vestido sem bolso também, que tem gente que não gosta, não faz com bolso. Daí essa parte que é eliminada. Aí o bolso, ele tá com marcação aqui, ó. E a marcação aqui, onde vocês vão encaixar. Que eu deixei 6 centímetros abaixo da cintura aqui. O revel das costas, por como as costas estão aqui na orelha, ó, vai ter costura, então eu vou colocar costura também no revel. O revel da frente, como a frente não tem costura, é uma peça só, o revel também vem aqui, ó, na dobra. A manga, as mangas, né, como são 2 partes, eu coloquei bem aqui que foi onde eu consegui encaixar mais para aproveitar o máximo que desce o tecido sem precisar ir gastando muito para aquela parte de lá. A gente aproveita o tecido na sua extensão o máximo que pode. E agora eu vou fazer o corte. Aí no corte eu só vou mostrar o início, depois a gente só coloca para vocês no vídeo o vestido todo cortado. A margem de costura que eu deixo, pessoal, é sempre como a margem de costura de roupa de industrial. Eu sempre deixo 1 centímetro e não fico deixando como antigamente se deixava, aquele monte de tecido por dentro para abrir costura. As minhas costuras, mesmo quando eu faço vestido de festa, elas são todas costura industrial, que é aquela costura que fica só 1 centímetro de cada lado. Lembrando que toda a minha modelagem, ela é feita
sem margem de costura, porque eu faço a margem de costura na hora do corte. E a não ser quando vocês vão costurar em série, que aí vocês vão ter que fazer essa modelagem num tecido mais grosso, mais duro, né? Que não seja um papel que nem esse, molinho. E aí vocês vão ter que riscar, né? Cortar com aquela maquininha de corte. E aí vocês já deixam a margem de costura. Para deixar a margem de costura, vocês vão acrescentando 1 centímetro de cada lado na modelagem, ou 2, se quiser na barra, quanto quiser que aumenta. E aí você já deixa a modelagem com margem de costura. Então esse aqui já está cortado, que é a parte das costas, já vou tirando daqui. E agora eu vou cortar a parte da frente aqui. Na hora que eu corto aqui, que eu passo nessa direção do pique, ó, eu já deixo, porque na parte das costas eu não precisava marcar. Mas na frente você já deixa um pique, para você saber onde vai posicionar o bolso. A minha barra vai ser uma barra bem fininha, por isso eu não tô deixando muita margem de costura. Frente cortada, ó. Mesmo com a abertura, pessoal, quando vocês vão cortar, às vezes acontece de vocês sentir que o molde ele não tá bem paradinho na mesa, que ele tá meio fofo por causa da abertura, mas é só vocês colocarem alfinetinho, que ele vai dar certinho no final, tá? Vai dar certinho. Essa pence aqui eu só marquei. Aqui a gente fez a abertura de pence, que ela vai abrir aqui na lateral, mas como ela abriu aqui no meio, essa pence foi jogada pro meio, pro centro. Agora vamos cortar as partes de acabamento. Começar aqui, ó, pelo revel. Lembrando de deixar a mesma quantidade de margem de costura que vocês deixaram na frente. Aí eu coloco aqui também no bolso o pique, ó, para vocês saberem onde vão posicionar esse bolso. Ó, um pequeno pique aqui. A minha manga eu vou deixar com a mesma medida frente e costas, não vou deixar ela mais cavadinha. Quando a manga tem a beirada, esse vestido, a manga vai ser a beirada bem fininha, a beirada da manga aqui, a bainha. Quando ela é mais larga, vocês vão ter que dobrar para dentro, calcular quanto vocês querem e espelhar, para poder não dar defeito aqui no fechamento. Mas como a minha barrinha, ela vai acompanhar a mesma proposta da barra do vestido, que vai ser aquela barrinha fininha de lenço, então eu vou deixar bem pouquinho, que não vai fazer diferença. Porque é um vestido de verão, quanto mais leve nas costuras, melhor, né? Aí aqui também, aqui é o revel frente, ele já vai cair na dobra. Sempre com a margem de costura. E o outro bolso. Se eu fosse fazer num corte à parte, você não precisa separar, fazer 2 vezes. Você já pode cortar, dobrar em 4 e cortar tudo de uma vez só. Eu só fiz assim para facilitar, para vocês verem a distribuição na peça. Nesse bolso aqui eu não marquei o pique, mas depois o que eu faço? Na máquina eu coloco aquele em cima desse que tá cortado igual e marco aqui o pique, apesar que esse nem precisa, você pode fazer aquela parte espelhada e esse aqui entra direto, já nem precisa mais do pique. Eu cortei o revel da frente, das costas, exatamente do tamanho aqui do recorte e caída de ombro. Mas na hora de costurar, eu coloco ele pelo direito, assim, mas eu viro pro lado do revel para costurar e afasto. Olha, pessoal, essa dica aqui é uma dica de milhões, viu? Peço até um like por causa dessa dica aqui. Pessoal, o revel está aqui, eu cortei igualzinho, vocês viram, frente, o revel, a curvinha certinha, a queda de ombro, mas na hora de costurar, ó, aqui tá o direito, e o revel está aqui, ó, do lado direito. Aí eu venho, coloco o revel, mas eu desencontro, eu não coloco as 2 costuras juntinhas, eu vou desencontrar, ó, uns 3 milímetros mais ou menos, e aí eu venho e coloco um pezinho de máquina só para costurar ali. Dou um pequeno retrocesso, eu mesmo vou acertando com a mão assim, ó, para ele não sobrar e nem faltar, e vou costurando
fazendo a curvinha aqui, é um meio, assim, no pezinho da máquina só. Que dá o quê? Uns 3 milímetros? No máximo meio centímetro. Aí você chega no final, sempre dá um pequeno retrocesso, para sua costura não ficar desmanchando na hora de emendar as outras partes. Aí, olha só, o revel, ele tá maior, tá vendo? Pra fora, ele tá sobrando. Aí eu venho aqui, jogo o revel pro lado de dentro, assim, ó, deixando a parte menor pra fora e indo pro lado do revel. Jogo a costura pro lado do revel, não pro lado do vestido, da peça. Aí venho na máquina e costuro bem rente aqui. Vocês vão sentir que uma parte do pezinho da máquina está para fora. Aqui, ó. Só uma parte que está pisando no revel. Outra parte está pisando na peça aqui, ó. Você vem, costura, puxando aqui, acertando. Ó, bem devagarzinho, não precisa ter pressa nessa hora. Pode, dependendo do tecido, dá até pra gente dar uma vincada. E aí você vem, vai até o final e sempre dá um pequeno retrocesso, não precisa ser muito grande. Aí, olha a dica, por quê? Mesmo quando vocês vão fazer o forro, que é, em vez de sair um revel aqui, já sai um forro, vocês fazem a mesma coisa. Quando você jogar esse revel aqui, ó, que a gente vai passar na máquina, no ferro, ele já vai cair pro lado de dentro. Porque se você não fizer isso, fizer as duas partes iguais, quando você virar o revel aqui, ele vai ficar brigando, ele quer voltar. E assim não, ele já cai automaticamente pro lado de dentro. E essa costurinha também, ela é essencial, porque como a gente não usou, não entrou muito no tecido aqui, não há aquela necessidade de ficar dando pique no tecido. A costura moderna, ela tem a menor quantidade de pique possível. Ela é feita toda sem pique e mesmo assim o caimento fica perfeito. Depois eu vou mostrar o restante disso aqui para vocês, tá? Aí, na frente eu já fiz. E agora, depois que você fez essa parte aqui, o revel da frente já está pronto. Eu venho aqui, ó, e vou costurar os dois, a frente e as costas. Ó, vou encaixar aqui, vai dar certinho, ó. E aí você vem com um pouquinho mais um pé de máquina, que pode dar 1 centímetro, que foi aquela quantidade que a gente deixou na margem de costura. Quando chegar aqui bem na costurinha, você pode descer com a agulha para você fazer essa voltinha. Aí você vem, acerta aqui a linha e vai na mesma direção, dá um pequeno retrocesso, tira da máquina. Quando você pode, depois a gente vai passar o overlock aqui, e você joga essa costura pro lado de trás. Quando você acerta aqui, ó, e você joga o revel para dentro, que eu vou mostrar depois, passando, ele já vai cair certinho aqui, ó. E aí esse acabamento no ombro aqui, ó, ele vai ficar certinho, perfeito, tá? O caimento aqui, o encaixe com o forro. E aqui, ó, eu costurei, eu passei overlock nas costas, de um lado e do outro, não as duas partes juntas. Porque como eu vou fazer uma pequena aberturinha aqui nas costas, vai exigir que a minha costura fique aberta. Eu posso ter a opção também de fechar a uma distância assim. Se vocês não têm overlock ou zigue-zague, vai fazer uma costura francesa, que eu até já mostrei como faz, vocês podem costurar só um pedaço e fazer aquela costura francesa. Se tiver overlock ou zigue-zague para fazer esse acabamento aqui, aí vocês podem overlockar direto e abrir a costura depois no ferro, deixar a parte de trás, a costura toda aberta. Fica uma costura muito bonita, um vestido muito bonito, com a costura aberta só nas costas, tá? Pessoal, vamos fazer o bolso? O bolso eu tô procurando o pique dos bolsos. Aqui eu vou localizar as partes do bolso. Vou pegar aquelas que já estão com pique, lembra que tinha umas que não estavam, vou pegar que tem pique. Vou pegar o bolso e vou encaixar aqui, ó, pique com pique. Aqui, pessoal, eu sempre gosto de prender com alfinete.
Porque na hora que a gente vai costurar, às vezes pega a parte de baixo ou sai do lugar. Então você pega, dá uma esticadinha na peça. Vem a partir do pique. Eu já costuro com o pique para dentro. Já costuro acima do pique aqui. Assim, ó, fazendo uma costurinha aqui. Passou do pique, ó. Você vai lembrar da margem de costura que você deixou e você vai entrar totalmente ela aqui. Aí você vem numa linha reta, costura aqui e faz de novo um cantinho aqui, sempre com margem com retrocesso. Tirou da máquina. Você vem e reforça o pique, que às vezes não bate exatamente, ó. Você vem e dá um pique bem no cantinho. Só aqui que a gente faz esse pique. Ó, quando o canto é um ângulo reto, você é obrigado a fazer o pique. Mas quando é arredondado, não há necessidade. Aí você vem e faz o pique, tomando cuidado para não cortar a costura. Ele chega bem próximo, mas não corta. Aí você já fez a primeira parte do bolso aqui, ó. Aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, dando uma costuradinha aqui, ó, só não precisa fazer aquele cantinho ali. Vem aqui, joga a costura pro lado do bolso, vai aqui, ó, o pezinho da máquina, uma parte está pro lado do vestido e a outra parte, a agulha vai pegar bem na beiradinha da costura ali, você vem. Esse pezinho serve até de guia, para a gente não entortar. E aí você pode vincar até com a própria mão, assim. E vai bem devagarzinho, fazendo essa costurinha. Quando chega aqui no final, você faz um pequeno retrocesso. Quando você fez isso, ó, você vem para cá, joga a costura aqui. Esse cantinho vai abrir, que eu vou mostrar depois no ferro para vocês. E já ficou aqui, ó, a margem de costura. E depois no ferro, depois que eu passar ali, a gente vem e encaixa aqui, ó, a outra parte do bolso. Ó, então, pessoal, aqui no bolso também, aqui eu não precisei jogar a costura, porque no bolso você consegue ter esse mecanismo de jogar ele um pouquinho assim pra dentro, ó. E na hora que passa o ferro, ele já fica todo posicionado. Olha, pessoal, aqui tá bem marcadinho, ó. Você tem aqui não preciso fazer aquele avançar na hora de costurar, porque no bolso você, como ele é uma linha reta aqui, você tem a opção de, no ferro, você posicionar para ele ficar um pouquinho voltado para dentro, ó. Aí você vem com o ferro, faz isso, ó, já deixa esses cantinhos bem definidos aqui, para na hora de passar a costura, ele passar bem rente aqui. E olha por que eu deixei esse pedacinho aqui, ó. Porque esse pedacinho vai ficar preso aqui na peça, essa parte também vai ficar presa, então mesmo esse bolso sendo solto, ele não vai sair daqui direto, então ele vai ficar reforçado. E aí, olha, depois a gente vai posicionar esse bolso exatamente igual tá esse aqui, ó, espelhado. A gente vai vir com a máquina costurando, sem só essas duas partes juntas aqui. Passa o overlock, faz o acabamento ali e prende já, trava aqui nas laterais. E depois só vem costurando a parte das costas normal e o bolso já vai estar aqui, ó, encaixado. Olha, pessoal, eu costurei aqui o revel, aí eu venho com o ferro, jogo ele todo para a parte de trás, ó, faço aqui a passadoria para ele ficar toda da parte de trás. Aí eu venho jogando ele aqui, posicionando aqui, vou com o ferro e vou assentando ele aqui, ó, no ferro. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, ah, mas tá passando na ruga não se passa. Mas esse ferro aqui, pessoal, eu vou até colocar o link dele lá, porque eu adoraria que alguém tivesse falado desse ferro para mim me apresentado esse ferro um tempo atrás, porque ele é um ferro maravilhoso
que levanta a autoestima da costureira. Por quê? Porque ele não estraga, não queima, não deforma nenhum tipo de tecido. Pode ser tule, malha, algodão. Às vezes você trabalha com renda, ele não queima nenhum tipo de tecido. E além disso, aquela costureira, sabe, que está trabalhando em casa, daí escuta a panela queimando, ou o vizinho chamando, ou alguma coisa, e ela sai, ó, se eu sair daqui, deixar o ferro aqui, ele vai desligar sozinho. Não precisa ficar preocupado se eu desliguei, ele não vai queimar nada, ele vai parar de funcionar. E ele tem uma economia grande de energia, porque eu deixo ele aqui, vou lá para a máquina costurar. Quando eu tô lá costurando, depois de uns 3 minutos, ele desliga sozinho. E a única coisa que quando eu volto, eu vou ligar e vou aguardar também uns 3 minutos para ele esquentar novamente. Mas olha o acabamento aqui, ó, como é que fica. E ele não tira a minha anarruga. Ele lê o tecido com a anarruga e não estraga. Porque esse tecido não é um tecido que dá para vocês ficarem passando depois. E agora, feito isso, eu vou passar uma overlock aqui em volta desse revel. Ele já vai estar assentado, eu vou vir com um alfinetinho só fixando ele aqui e vou passar uma costura de acabamento aqui. A minha dica aqui, ó, na parte das costas, eu vou, antes de prender ele aqui na base, eu vou virar ele para frente, vou fazer uma costura aqui, ó, até aqui, e aí eu vou virar para o outro lado, esse acabamento já vai ficar ok. E aí eu só vou fechando, só vou dar mais uma costuradinha até aqui e vai ficar pronto esse acabamento. Aqui tá o vestido pronto, pessoal, na boneca. E eu fiz questão de colocar aqui para vocês verem que, ó, não tem pence na lateral, mas ela não faz aquela prega. Ele tá bem soltinho. E esse vestido tá bem um pouco acima da medida dessa manequim. Olha o decote como ficou. Acabamento da manga com aquele acabamento que eu já mostrei algumas vezes. Mostrei num outro vídeo que vocês já têm sobre a barrinha de lenço. Fiz barrinha de lenço na barra também. Aí nas costas, eu resolvi não colocar botão. Eu coloquei um colchete de gancho, mas pode ser um botãozinho também. Aqui fica gracioso, ou zíper para quem gostar. Aqui tá o bolso, ó. Deixa eu mostrar o bolso aqui, ó. Olha o bolso, que maravilhoso. Quem gosta, né? Eu amo o bolso. Aqui estão os bolsos. Olha, pessoal, o bolso, quando vocês olham o vestido passado, assim, ó. Se ninguém tiver com a mão no bolso, você nem percebe o bolso. Ele não é para ficar aquele bolso aberto, ele vai ficar um bolso quase que invisível aqui. Esse bolso, eu deixei a parte de baixo, ó, só costurada pela lateral, ó, só tá costurado pela lateral. Bem preso na lateral embaixo, bem preso aqui em cima, para não dar erro, não dá, sabe, quando você usa 2 vezes, já aquele bolso já começa a rasgar. E esse bolso vocês podem usar em saia godê, em calça, pode explorar bastante esse bolso. E ao mesmo tempo pode deixar de colocar quem não gosta. O decote eu fiz assim, ó, um semi-canoa, né? Se fosse um canoa mesmo, deveria ter vindo mais pra cá. E aqui, ó, eu prendi esse revel. Eu costurei ele. Aqui é que a costura tá tão da cor que nem... Aqui, esse revel, eu costurei ele. Depois que eu costurei aqui em cima, eu vim, passei overlock aqui por dentro nele. E depois eu prendi ele aqui, ó. Porque aqueles revel solto, quando a gente lava o vestido, ele fica todo voltando. Ou às vezes a gente vai usar, o revel não tá no lugar. Eu gosto muito do revel preso aqui. Isso também é opcional. E o revel atrás, né, que termina com o colchete. Aqui, ó, que eu queria mostrar, que na direção da cintura, pode ver pela listra que eu deixei ele reto. Mas se a pessoa não gostar dele muito largo atrás, a pessoa pode vir aqui e afundar um pouco, marcar com o alfinetinho, depois virar e dar uma pequena afundada na direção da cintura. Daí ele dá um pouco mais de acinturadinha, não muito grande, porque ele é um vestido mais larguinho, mas ele dá uma leve encurvadinha aqui nas costas. Eu fiz a opção de deixar ele reto, para ele ser um vestido soltinho mesmo.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Peço para vocês compartilharem, curtirem, para vocês comentarem, deem sugestão do que vocês gostariam que fosse apresentado aqui nos vídeos. Por hoje é só.